Este bloco aqui, este vídeo aqui, é específico para nós trabalharmos os pronomes relativos, o emprego e as funções sintáticas que eles têm. Olha aí a sua telinha. Esse quadrinho que está na sua telinha é um quadrinho que nós vamos aplicar agora em várias frases, certo? Mas a gente vai precisar sempre estar sob consulta. Então, você pode imprimir, né? Já pedi para você imprimir, aliás. Então, vamos lá. Pronomes relativos, faltou um S aqui, concordância nominal, pronomes relativos, emprego e funções. Há pessoas que desrespeitam as leis de trânsito. Há pessoas é a oração principal. Que desrespeitam as leis de trânsito. As quais desrespeitam, poderia ser as quais. Este que é um pronome relativo. PR, pronome relativo. Esta oração é uma oração subordinada adjetiva restritiva, certo? Nem todas as pessoas desrespeitam as leis de trânsito. Vamos lá. Qual seria a função sintática desse que? Primeiro, ele está usado corretamente, porque o que pode ter como referente pessoa. Vou voltar aqui. O que pode referir-se a coisa, a pessoa, tá? Então, tá certinho aqui. Qual é a função dele? Vamos lá. Vou criar um procedimento aqui, tá? Vou explicar bem devagarzinho e depois nós vamos replicá-lo várias vezes. Vamos isolar essa oração? Que desrespeitam as leis de trânsito. Primeiro passo, isole a oração adjetiva. Segundo passo, substitua o pronome relativo pelo termo que ele já está substituindo, né? Neste caso, o pronome relativo está substituindo pessoas, né? Substitua o pronome relativo pelo seu termo referente. Pessoas desrespeitam as leis de trânsito. Se não houvesse o quê? Houvesse pessoas, isole essa frase. Pessoas desrespeitam as leis de trânsito. Qual seria a função sintática de pessoas? Sujeito. Bom, então é a função do quê? Porque não tem a palavra pessoas aí. Então, este que é um pronome relativo na função de sujeito. Tereza, explica de novo. Vamos lá, explica, olha para cá. Há pessoas que desrespeitam as leis de trânsito. Esse que é um pronome relativo. Ele é um pronome relativo substantivo, porque ele está substituindo a palavra pessoas. Que função sintática um pronome substantivo desempenha? A mesmíssima função que um substantivo desempenharia se estivesse na frase. Então, primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Isole a oração adjetiva. Isolei. Que desrespeitam as leis de trânsito. Segundo passo. Troque, substitua o pronome relativo pelo substantivo que ele está substituindo, que no caso é função sintática de pessoas, sujeito. Pessoas desrespeitam, sujeito de desrespeito. Mas na oração não existe a palavra pessoas. A palavra pessoas foi substituída pelo que. Então, o que é o sujeito. É um ritual. Isole a oração adjetiva. Substitua o pronome relativo pelo seu termo antecedente. A função que esse termo teria é a função do pronome relativo. Por quê? Porque ele é um pronome substantivo. E como pronome substantivo, ele desempenha a função que um substantivo desempenharia. A gente só está fazendo a logística reversa, substituindo um pronome por um substantivo. Veja uma regrinha de concordância aqui. O sujeito do verbo desrespeitar é o quê? O sujeito do verbo desrespeitar é o quê? A concordância é feita com pessoas.
A concordância é feita com pessoas. Vou escrever uma regra aqui do lado. É uma regra de concordância. Quando o sujeito for o pronome relativo que o verbo é uma regra de concordância verbal. Quando o sujeito for o pronome relativo que, desrespeitam está no plural porque concorda com pessoas, certo? Segunda afirmação que ele poderia fazer. O sujeito da forma desrespeitam é pessoas. Não, não é. O sujeito é o pronome que. É porque a regrinha é esta. Quando o sujeito for o pronome relativo que, o verbo concordará com o referente do pronome. Agora preste atenção. A palavra pessoas é, neste período, objeto direto da forma verbal a. O sujeito de desrespeito não é pessoas. O sujeito de desrespeito é o quê? Vou aplicar de novo isso aqui embaixo. Assistir ao filme que você me indicou. Assistir ao filme é a oração principal. Que você me indicou, o qual você me indicou. Que você me indicou é um atributo do filme. Para qualquer referente. Aqui o referente é uma palavra da categoria de coisa. Filme é coisa, não é pessoa. Então esse que é pronome relativo. Qual a função sintática? O que é que eu faço mesmo? Isola a oração. Você tem que aprender a fazer isso mentalmente. Mas eu vou isolar a oração. Que você me indicou. Vou substituir o que pelo antecedente. Filme, você me indicou. Vou botar na ordem direta. Você me indicou filme. Tudo bem se fosse o filme, não ia mudar nada. Você me indicou o filme. Qual seria a função sintática de filme? A função sintática de filme, na verdade, é a função do quê? Filme, você me indicou o filme. Qual seria a função sintática de filme? Objeto direto. Esse você é o sujeito. Indicou aqui é um VTDI. Indicou o que? Filme. E indicou a quem me indicou. Objeto indireto. Ah, mas nesta oração não existe a palavra filme. Ah, existe o que? Substituindo o filme. Ah, então ele é um pronome relativo com a função de objeto direto. Ok. E o termo ao filme, que é um termo que está na primeira oração, é o objeto indireto do verbo assistir, aqui como objeto indireto. Certo? Vamos para próximo. Cedo ou tarde, ele revelará aos colegas o canalha que é. Shhh, climão. Vamos lá, analisar essa frase. Cedo ou tarde, ele revelará aos colegas o canalha, o qual é.
Então, este que é pronome relativo. Introduz uma oração bem curtinha, que é uma oração subordinada adjetiva, neste caso, restritiva. Vamos ver qual é a função deste que? Função sintática, ele é um pronome relativo para a morfologia, para a sintaxe. Ele é o quê? Isola a oração. Que é. Tem um sujeito implícito aqui, né? Quem é que é ele? Que ele, vou colocar aqui entre parênteses, porque esse ele é o sujeito explícito da primeira oração e o sujeito implícito da segunda oração, que ele é. Vamos substituir esse que por canalha, não é o termo referente? Canalha, ele é. Vamos pôr agora na ordem direta? Vamos, Tereza. Ele, que é o nosso sujeito elíptico, é canalha. A função sintática que a palavra canalha tem nesta frase é a função do que. Porque, veja, a palavra que substituiu nesta oração adjetiva a palavra canalha. Que função sintática é esta? Vamos comigo? Esse ele é um sujeito elíptico. Esse ele é um sujeito elíptico. É um verbo de ligação. O que eu tenho na sequência de um sujeito mais um verbo de ligação? Um predicativo do sujeito. Então volte aqui. Este que é um pronome relativo na função sintática de predicativo do sujeito. Claro que a gente, para saber a função sintática do que, tem que saber a função sintática de tudo, né? Tudo certo? Então eu estou usando sempre um procedimento. Se for necessário, coloque na ordem direta. A função que este termo tem é, na verdade, a função deste pronome. Próxima. Enfim chegou a ajuda da qual necessito. Enfim chegou a ajuda. Oração principal. Da qual necessito. Olha o pronome relativo. Olha o pronome relativo. Ó. Pronome relativo, qual. O qual, a qual, os quais, as quais. Esses pronomes referem-se a coisa, a pessoa, a lugar. Aqui é uma coisa, né? Porque está se referindo à ajuda. De onde vem essa preposição mesmo? Lembre-se, toda vez que aparece uma preposição, eu faço uma abordagem, né? Você está vindo de onde? Ou você está vindo com quem? E ela vai me dizer, estou vindo com necessito. É um verbo que me trouxe, porque ele é um verbo transitivo indireto. Vamos substituir, ó, da qual vai virar da ajuda? Vou fazer passo a passo. Isole a oração adjetiva. Da qual necessito. Substitua o pronome pelo termo antecedente. Da ajuda, necessito. Se preciso, para facilitar a sua vida, põe na ordem direta. Vou pôr necessito da ajuda. A função sintática de dar ajuda, na verdade, é a função sintática do da qual. Só fiz a substituição para facilitar. É mais fácil entender a função sintática de um substantivo do que de um pronome. Qual é a função sintática? Objeto indireto. É a função de da qual. É uma locução, na verdade, a qual ou qual é uma locução, é uma locução pronominal. Esse pronome, qual, quais, ele só existe precedido de artigo. E o artigo concorda em gênero e em número com o termo antecedente. Então, aqui, da qual é a feminino singular, porque está concordando com ajuda. E da qual é o objeto indireto. A palavra, a expressão a ajuda, na verdade, é da oração principal.
e é o sujeito do verbo chegar. A ajuda chegou. 5. Há algum trabalho a que você está apto? Há algum trabalho é a oração principal. A que você está apto, ao qual você está apto, se eu substituir por qual, eu vou ter que colocar o masculino singular concordando com o trabalho, certo? Então, este que é pronome relativo. Vamos isolar a frase? Vamos fazer o ritual? A que você está apto. Vamos substituir a que por trabalho? A trabalho, você está apto. Vamos pôr na ordem direta? Você está apto a trabalho? Faltou o está aqui. Você está apto. Vamos pôr na ordem direta? Você está apto a trabalho? A função que a trabalho tiver vai ser a função do pronome relativo, certo? Isolei a oração, substituí pelo termo, coloquei na ordem direta. A função sintática que esse termo tem, neste terceiro período, é, na verdade, a função do que é um pronome substantivo. Vamos ver. Apto é um adjetivo, predicativo do sujeito apto a trabalho. A trabalho, este a é uma preposição, que está aqui por conta do adjetivo apto. Quem está apto a. Tereza, e se não houvesse essa preposição, e se tivesse assim, há algum trabalho que você está apto, aí seria um erro de regência nominal. Quem está apto a alguma coisa. Esta preposição Então vamos começar. De onde vem essa preposição? De apto. Então vamos lá. Apto é um adjetivo, certo? Termo subordinado a adjetivo. Só pode ser duas coisas, né? Sintaticamente. Procura aí naquela sua tabelinha. Termo subordinado a adjetivo pode ser complemento nominal ou adjunto adverbial, de intensidade ao modo. Mas se um termo estiver subordinado a um adjetivo e estiver preposicionado, ele só pode ser um complemento nominal. Não pode ser mais nada. Já fizemos este mapa mental várias vezes. Termo subordinado a adjetivo pode ser complemento nominal ou adjunto adverbial. Está preposicionado? Sim. Então é complemento nominal. Então volte, porque é a função do que. Então, este que é um pronome relativo na função de complemento nominal. Por isso, ele está preposicionado. Então, mais uma função que ele pode ter. E esse que aqui tem como referente trabalho, que é uma coisa, né? Não é uma pessoa. Já fui traído por pessoas em que confiava. Podia ser em quem... Podia ser nas quais, porque aí eu vou juntar o em, que está aqui, mais o as, de as quais, porque o referente é pessoas. De onde surgiu esse em, Tereza? De confiava. Quem confia, confia em. Já fui traído por pessoas é a oração principal. Por pessoas aqui é o agente da passiva. Eu é um sujeito elíptico e eu não traí ninguém. Eu fui traído, eu sou um sujeito paciente. Quem traiu foram as pessoas. Então, por pessoas é agente da passiva. Vamos ver qual é a função sintática desse que? Isola a oração. Em que confiava. Podia ser em quem confiava.
Podia ser em quem confiava, porque a palavra antecedente é da categoria de pessoas. Aliás, é a própria palavra pessoas, mas diz assim, já fui traído por amigos. Também estava valendo, porque amigos são pessoas. Sai o que e entra pessoas. Em pessoas, confiava. Você está vendo que há um eu elíptico, que é o sujeito do verbo confiar. Em pessoas, eu confiava. Põe na ordem direta. Eu confiava em pessoas. Agora me diga qual é a função sintática desse pronome relativo que. A função sintática que tem pessoas nesta frase é a função sintática que tem o que nesta aqui, né? Porque, na verdade, na oração adjetiva, o que está substituindo pessoas? Qual é essa função sintática? Eu é o sujeito, elíptico, confiava é verbo transitivo e indireto, quem confia, confia em alguma coisa, em pessoas é o objeto indireto. Então volte aqui para cima. Significa que este que é pronome relativo na função sintática de objeto indireto de confiava. Tereza, e se eu tirar o em? Se eu disser, já fui traído por pessoas que confiava. Não, você vai cometer um erro se você tirar o em, você comete um erro de regência. Quem confia, confia em. Essa preposição tem de estar aí. 7. O professor a quem você se referiu lançará um novo curso. Qual é a oração principal? Professor, o que tem um professor? Vai, ó, olha, a oração continua aqui, lançará um novo curso. Esta é a oração principal. A quem você se referiu, ao qual você se referiu, é um atributo do professor, é uma oração que se subordina a um substantivo e dá um atributo dele. O professor famoso lançará um novo curso. Então isso aqui é uma oração subordinada a adjetiva restritiva. Este quem é um pronome relativo. Usado corretamente. Tem como referente uma palavra da categoria de pessoa, professor é pessoa, não é coisa, não é lugar, não é tempo, e está preposicionado. De onde surgiu essa preposição? Do verbo referir-se. Quem se refere a alguém. Qual a função deste quem? Isola a oração. Começa tudo de novo. A quem você se referiu. Substituo o quem por professor. Já vou juntar o aqui. Ao professor, você se referiu. Põe na ordem direta. Comece com o sujeito. Qual é o sujeito? Você. Depois vem o verbo. Você se referiu, podia ser referiu-se. Você se referiu ao professor. Então, vamos lá. A função sintática que tiver ao professor, aqui é a função sintática do quem aqui em cima. Porque o quem, nesta oração adjetiva, substitui o professor. Qual é essa função sintática? Você é sujeito, se referiu é verbo transitivo indireto, ao professor é o objeto indireto. Bom, então ele é um pronome relativo com a função de objeto indireto. Ele é pronome relativo para a morfologia e objeto indireto para a sintaxe. O jornalista por quem o ministro foi entrevistado ocultou informações. Acha aí a oração principal. O jornalista ocultou informações. Esta é a oração principal. O jornalista ocultou informações. Por quem o ministro foi entrevistado? Pelo qual o ministro foi entrevistado? Por que o ministro foi entrevistado? Podia ser o quê? O que vale para qualquer referente. O que pode se referir à pessoa também. É uma oração subordinada à adjetiva restritiva. Esse quem é um pronome relativo. Vamos ver a função sintática dele? Mais uma vez, o que eu faço? Isolo a oração.
Você tem que aprender a fazer isso de cabeça, né? Claro que aqui, didaticamente, estou mostrando o passo a passo. Por quem o ministro foi entrevistado. Isola a oração. Substitui o quem por o jornalista. Aí vai esse por junto com esse o, vai virar pelo. Pelo jornalista. O ministro foi entrevistado. Põe na ordem direta. Sempre facilita, a ordem direta sempre facilita. Põe na ordem direta. Qual é o sujeito? O ministro, depois o verbo, que é uma locução verbal de voz passiva analítica. Foi entrevistado pelo jornalista. Qual é a função sintática de pelo jornalista? A função sintática de pelo jornalista é a função sintática de por quem ou de quem, que é o pronome relativo. Qual que é? Qual que é? Tereza, me perdi. Não, se perdeu não. Vamos lá, vamos comigo. O ministro é o sujeito. Foi entrevistado é uma locução verbal que indica que esse sujeito não é o agente da ação de entrevistar, é o alvo. Então, é uma locução verbal de voz passiva. Pelo jornalista é um termo que se subordina a verbo e indica o agente responsável pela ação, no caso, a ação de entrevistar. Agente da passiva. Eu sempre acho que vocês se esquecem desse termo da oração. Vocês lembram de objeto direto, objeto indireto, mas não lembram de agente da passiva. Agente da passiva é esse pronome relativo aqui. Ele é um pronome relativo para a morfologia, para a sintaxe, ele é o agente da passiva. E essa preposição é a exigência, né? Que o agente da passiva é um termo preposicionado, em regra, pela preposição por. 9. A quadra onde moro é bastante arborizada. Oração principal. A quadra é bastante arborizada. Oração adjetiva, onde moro. Podia ser em que moro. Podia ser na qual moro. Onde moro equivale a dizer, onde moro equivale a dizer moro na quadra. É um adjunto adverbial de lugar, que é, na verdade, sempre a função do pronome relativo onde. Vamos voltar ao nosso primeiro quadrinho? O onde aplica-se a referente da categoria de lugar, quadra é lugar, equivale a em que, sempre que há onde há a preposição em envolvida. Pode vir preposicionado, já vamos vê-lo preposicionado, e exerce a função de adjunto adverbial de lugar. Exerce, né? Estou falando só. Mas mesmo que ele esteja preposicionado, ele também vai exercer essa função. Vou voltar aqui. Estamos em Salvador. Aonde chegamos ontem? Onde mais a preposição a? De onde veio essa já é o onde precedido da preposição a. Essa preposição que está aqui por conta do verbo chegar. É adjunto adverbial de lugar, é um pronome relativo, o aonde todo, porque houve contração com a preposição, na função de adjunto adverbial de lugar. Respeite o lugar de onde você veio. Opa, ó. De onde? O pronome relativo é o onde. Esse de está aqui por conta do verbo vir. Você veio de um lugar. E é preciso respeitar esse lugar. Então, de onde você veio é do lugar você veio. Você veio do lugar.
adjunto adverbial de lugar, que é sempre a função do onde e de suas variações. Aonde, de onde, que a gente pode juntar, virar donde, né? Numa gramática normativa, na linguagem culta, não gosta muito, mas pode. O pronome relativo onde será sempre um adjunto adverbial de lugar. E o pronome relativo onde, sem preposição, pode ser sempre substituído por em que. Terminando. Li um livro cujo autor é muito pessimista. Li um livro é a oração principal. Cujo autor é muito pessimista. Equivale a cujo autor, equivale a o autor do livro. Esse cujo é um pronome relativo. Esse cujo é um pronome relativo. Pronome relativo cujo. Vou voltar ao primeiro slide desse módulo. Pronome relativo cujo, cujos, cuja, cujas. São pronomes que sucedem e precedem substantivo. Referem-se ao termo antecedente, concordam com o subsequente. Vamos ver? Vamos aplicar aqui? Vamos lá. Li um livro cujo autor, você está vendo que aqui eu tenho um substantivo, aqui eu tenho um substantivo. Ele sempre vai vir assim. Se eu dizer assim, li um livro cujo é ótimo, já pare. Depois do cujo não pode ter verbo, depois do cujo só pode haver um substantivo. Este cujo está no masculino singular concordando com o autor. Ele se refere a livro. A concordância é com o termo subsequente, é isso. E é por conta disso que ele não vem seguido de artigo. Nunca, anote aí, nunca o pronome cujo, cujas, cujos, cuja vem seguidos de artigo. Essa terminação aqui já faz o papel que um artigo faria, porque já concorda em gênero, feminino, masculino e em número com o termo subsequente. Vamos fazer mais? Li um livro por cujo diretor sou apaixonado. Cujo diretor. Livro cujo diretor. Diretor do livro. Nem faz muito sentido, né? Devia ser autor aqui. Por cujo diretor sou apaixonado. Mas vamos trabalhar só a gramática. Diretor do livro. Esse cujo concorda com o diretor. Ok. Mas se refere a livro. Cujo diretor, diretor do livro. E esse por está aqui por conta de apaixonado. Quem é apaixonado por. Então, tudo bem o cujo vir precedido de preposição. Essa preposição não tem nada a ver com o cujo. Essa preposição tem a ver com o termo regente. Li um livro de cuja história gostei muito. Li um livro de cuja história. Esse cuja tem de preceder substantivo, né? E está no feminino singular para concordar com a história. Li um livro de cuja história, da história do livro. História do livro. Refere-se a livro, mas concorda com a história. E esse de está aqui por conta de quê mesmo? Por conta de gostei. Se eu tirar o de, é erro de regência. E por fim, li um livro a cujas ilustrações você fez menção. Opa, a cujas ilustrações, esse a aqui está quem faz menção a alguma coisa. Menção a quê? Cujas está no feminino plural. Esses cujas aqui são adjuntos adnominais, ó, o autor do livro, o diretor do livro, a história do livro, as ilustrações do livro são adjuntos adnominais, respectivamente, de do livro, de autor, diretor, história e ilustração.
nunca, nunca são sucedidos de outro termo que não um substantivo, concordam com o substantivo que vem depois, nunca podem ser seguidos de artigo, em regra são adjuntos adnominais. Certo? Muita análise por aqui. Daqui a pouco eu volto com questões de concursos. Até já!